Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento de vídeo viral. Eu sou Douglas Inácio, essa aula não estava programada, ela não estava no cronograma de gravação, mas como é um conteúdo que eu tenho certeza que vai agregar demais, eu resolvi gravar, que é o conteúdo que eu extraí de um livro. Na verdade, eu juntei dois conteúdos, o livro Ponto da Virada, Tipping Point, do Malcolm Gladwell, e também o Poder das Conexões. Então eu vou passar um pouco, porque isso tem me ajudado também quando eu vou aí trabalhar algum tipo de vídeo, tá? Então eu sempre tenho mais ou menos isso no meu dia a dia. Sucesso garantido está em combinar todos os pilares e alcançar os chamados ponto de virada. Então é muito importante que você consiga analisar dentro do seu ciclo de amizade, dentro da sua roda de contatos, onde estão esses pontos para você ter mais potencial. Essa aula aqui, se você está numa cidade pequena ou se você está em alguma região com uma praça que não tem milhões e milhões de pessoas, isso aqui vai ser fundamental para você. Por quê? Porque é muito mais fácil você encontrar os seus pontos, os seus conectores aí para você conseguir fazer o seu conteúdo um pouco mais viral, tá? Então, vamos lá explorar a fundo o conteúdo desse livro, que é um dos livros que eu adoro, recomendo. Aliás, eu preciso até descobrir com quem tá. Eu já presenteei algumas pessoas com ele e o meu mesmo tá emprestado e não me devolveram. Mas vamos lá, nossa, eu vou até postar no meu Instagram para ver quem tá. Mas vamos lá. Sucesso garantido. Ponto da virada é quando... Peraí, vamos voltar. O ponto da virada é o momento quando uma tendência chega a um patamar e se espalha em velocidade assustadora. Então esse é o conceito do ponto da virada trazido pelo Malcolm Gladwell, tá? Então o Malcolm Gladwell, ele é um escritor, ele escreveu um artigo para o Washington Post que foi um grande sucesso e se expandiu até virar o seu livro Ponto da Virada, criando um compêndio sobre o assunto com ideias que se espalham. Um compêndio é uma teoria, como que eu posso te dizer, uma ciência, tá? Então é isso, é um compêndio de como as ideias se espalham, tá? Ele analisa os padrões através dos quais algo novo se espalha e chega à massa, traz diversos conceitos que podem ser adotados por você para ajudar a alavancar as suas ideias ao grande público. Então, no nosso caso, trazendo para a nossa realidade, o que a gente faz? Utiliza isso tudo no nosso videoclipe, nos nossos videozinhos virais, nos nossos posts. A gente traz esse conceito para o nosso dia a dia, tá? Para Gladwell, fenômenos sociais são como infecções virais. Mudanças sutis no ambiente podem afetar fortemente a transmissão de um fenômeno social, da mesma maneira como a gripe pode se espalhar mais facilmente quando o sistema imunológico das pessoas está mais fraco, ou seja, no inverno, né? E quando uma ideia se espalha, ela pode atingir o ponto da virada. É um momento único no tempo onde nada mais pode impedir a multiplicação dessa ideia. O que aconteceu? Aconteceu isso com vários e vários vídeos que chegam no nosso WhatsApp, aos montes. Então, clipes, vídeos, músicas, todos, quando eles atingem o famoso ponto da virada do Malcolm Gladwell, é quando tudo isso começa a acontecer e ninguém mais consegue segurar. Isso também é utilizado também pelo coeficiente de liquidez que nós vimos na outra aula da Coca-Cola. E o que eu aprendi com esse livro? Eu entendi como as tendências podem rapidamente se tornarem grandes epidemias. Descobri os 3 componentes capazes de criarem o ponto da virada. A gente vai abordar isso nos próximos slides. Entendi o papel das pessoas na multiplicação de uma epidemia. Descobri o papel do contexto, que a gente já falou em outras aulas, eu trago sempre isso, tá? Então, essa questão do papel das pessoas é muito utilizado também no livro Poder das Conexões, tá? Então, ele cita muito essa conexão entre pessoas e que nós todos estamos ligados a um raio de 6 pessoas de qualquer ser da face da Terra. Eu vou dar mais um pouco sobre isso. Sempre que eu conto isso para os meus amigos, eles se espantam e ficam com isso na cabeça e não esquecem nunca mais. E vira e mexe brincam com isso. Fala, um dia você me falou sobre as 6 conexões, que é o máximo de conexões para chegar até qualquer pessoa no mundo, e no primeiro momento parece exagero, mas se você ler o livro, tanto o Poder das Conexões quanto o Ponto da Virada, você vai entender como isso funciona. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu descobri o papel do contexto, entendi que uma epidemia precisa de um alto fator de fixação, e eu entendi aí o papel da simplificação para viralizar as ideias, tá? Então vamos voltar. Vamos lá. O que são esses 3 componentes capazes de criar o ponto da virada? O primeiro deles e o mais importante é o seguinte:
o emissor da mensagem, tá? Então, esse emissor, quem propaga essa mensagem, então são três eleitos que ele chama no livro, que são os famosos multiplicadores, é o que vai conseguir fazer a sua ideia viralizar, o seu vídeo viralizar. A primeira coisa que você precisa atingir é um comunicador. Os comunicadores eles têm grandes redes sociais e um grande network. Então são aquelas pessoas que têm milhões de seguidores, aqueles formadores de opinião, aquelas blogueiras, aqueles blogueiros, ou seja, gente que possui uma grande rede de comunicação. Se você não atingir um comunicador com uma grande massa, você não vai atingir o teu poder viral. Tem jeito de se forçar isso aqui, tá? E eu já vou mostrar como é na aula sobre exemplos. Então, se você não tem nenhum comunicador, você vai ter que torcer para cair na visão de um comunicador e ele propagar a sua ideia. Quando ele propaga, por isso que todo mundo quer que o Neymar dance, que tal pessoa poste. Por quê? Porque são comunicadores, são pessoas com grandes redes sociais, tá? Então eles se conectam com as redes e se espalham com uma maior amplitude. Então quanto maior a amplitude, maior as chances do seu efeito viral ganhar força e não parar nunca mais. Ou nunca mais é exagero, né? Não parar mais até atingir o seu ponto máximo de curva. Aí o segundo são os experts. Os experts, eles não têm uma grande rede de comunicação, mas eles são muito influenciáveis, tá? Então o que eles fazem? Os experts, deixa eu ler aqui o texto que eu mesmo queria começar a falar e não leio o texto. São muito influenciáveis, mesmo com pouca rede de contatos, eles repassam as informações para os amigos e por conta deles serem confiáveis demais, os seus amigos repassam muito sem nem olhar, por isso que as fake news se espalham com tanta facilidade. Com isso eles vão atingindo mais pessoas até atingir o quê? Até atingir esse aqui, ó, tá? Então, você percebe como tudo é conectado, todo esse nosso treinamento, tudo se conecta, parece ser muito complexo, mas no final é tudo muito simples, porém tem um grau de você compreender um pouco complicado no início, quando você tem um primeiro contato. Por isso que eu falo, assista várias e várias vezes, tá? E o terceiro na nossa lista são os vendedores. Para que servem os vendedores citados pelo Malcolm Gladwell? Os vendedores são muito persuasivos e eles conectam facilmente. Eles conseguem vender e multiplicam suas ideias. Então, os vendedores são muito importantes porque eles persuadem muito mais fácil, tá? Então, esse aqui são os 3 pontos-chave. Se você atingir isso aqui, que é a regra dos eleitos, que ele chama no livro, você com certeza vai viralizar o seu conteúdo, se ele tiver os outros pilares do nosso treinamento, tá? Vamos seguir? E aí, você vai precisar de um fator de fixação na sua mensagem. Sua mensagem precisa ter um forte fator de fixação que torne o conteúdo familiar usando dicas dos pilares. Então, você precisa seguir essas dicas para ter aí o seu fator de fixação ampliado, tá? Se você sair muito da caixa, você pode perder o fator, que é esse fator importante utilizado no ponto da virada. Então, cuidado também não sair demais da caixa, né? Vamos pensar fora da caixa, mas também não ser ousado demais e a gente perde o nosso fator de fixação. E o poder do contexto, que a gente já falou várias e várias vezes. Nós mudamos ou podemos mudar atitudes dependendo do contexto de momento. Então a gente age de acordo com o momento, a gente age muito de acordo com o momento. Lembra do exemplo da nossa primeira aula sobre o Natal? Não adianta acertar em tudo e errar no contexto. Eu falo muito disso. Cuidado com o contexto, por isso que é tão importante você ter um calendário para você não perder o timing, tá? Se você não adquirir o calendário, vou fazer uma propaganda aqui, vou deixar o calendário com descontão para você adquirir nessa página também, tá? E aí, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui, isso não tem nada a ver com a nossa aula, mas é um fator muito legal que as pessoas gostam quando eu falo, que é com relação à teoria das janelas quebradas de Nova York. Como que pequenas mudanças causam grandes resultados, grandes impactos. Então, às vezes, você pode pensar, por que eu vou mudar isso daqui? Muda alguma coisinha que, de repente, essa pequena mudança no teu vídeo pode causar um grande impacto. Por exemplo, eu vou dar aqui, não ia trazer para o nosso exemplo, mas vou trazer para o nosso contexto. Quer dizer, quando você pede, eu já falei isso em alguma aula do nosso curso, quando você pede uma ação antes do vídeo começar, muitas vezes algumas pessoas tomam a ação. Então essa é uma pequena mudança que faz com que seu vídeo tenha mais engajamento, porque você pediu. Essa simples mudança de pedir aumenta
Simples assim o teu engajamento. E lá nos em Nova York, nos Estados Unidos, eles reduziram fazendo o quê? Eles colocaram a tolerância zero. Então você não podia pichar, se você pichasse você era preso, se você quebrasse um vidro você era preso. Então o que, que eles associam? Eles associam isso que um ambiente sujo, pichado, aumenta a criminalidade. Isso foi constatado lá. Quando eles começaram a limpar as janelas, trocar as janelas, limpar os muros, arrumar a cidade, os índices caíram vertiginosamente. Então, isso aí faz muito sentido porque quando você tem um ambiente muito tóxico, se você não começar a arrumar, se você não começar pelos pequenos detalhes, você não vai conseguir sair dessa questão, tá? Então, basicamente é isso sobre a nossa aula. Pensei que fosse uma aula rápida, mas já está com 10 minutos, então a gente se vê na próxima aula. Então viralize os seus conteúdos atingindo os pilares desta nossa aula sobre o ponto da virada, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.